Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Alexandre Kardeman sobre o Centro de Operações do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Alexandre tem ampla experiência na área de tecnologia da informação, desenvolvendo e coordenando projetos, principalmente no setor público. Foi responsável pela implantação do Centro de Operações do Rio, o COR, assumindo a posição de diretor de tecnologia e, em seguida, de chefe executivo do COR até o ano passado. Nesse período, também teve experiência na logística municipal para receber grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, fora eventos anuais como o Réveillon e o Carnaval. Também foi vice-presidente da Empresa Municipal de Informática do Rio, a IPLAN, e coordenador de infraestrutura e redes de comunicação na Secretaria da Fazenda da cidade do Rio de Janeiro. Tem formação e experiência na área de cidades inteligentes e é pós-graduado em tecnologias de rede na Universidade Federal do Rio de Janeiro e engenharia e planejamento urbano pela PUC-Rio. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer te ter aqui no programa. E eu queria começar essa conversa falando um pouco sobre como eu fiquei sabendo do teu trabalho, porque eu já conhecia o seu irmão, o Rogério, que é colunista aqui do Caos Planejado, um excelente urbanista. Eu conhecia, em alguma medida, o seu pai, Davi, que também é um nome né, que a gente já tem livros dele sobre a história da evolução da legislação do Rio de Janeiro. E eu queria te perguntar se, de alguma forma, né, essa coisa de família influenciou algum interesse por cidades, pelo Rio de Janeiro, né, ou se, enfim, foram carreiras separadas que, coincidentemente, tiveram algum overlap, né, em algum momento no futuro. Não, com certeza. É, a família influencia, né? Que você vê seu pai sendo um servidor público e você mora numa cidade que você vai vendo a construção acontecendo, as coisas, o desenvolvimento e o crescimento urbano acontecendo, e você vai olhando essa cidade e você vai ficando dentro dela, né? Quer dizer, você mora nela, é o teu local onde mais você precisa melhorar, né? Eu digo que, assim, na minha casa, a primeira coisa que eu quero é comprar uma TV, porque onde eu mais uso é uma TV. Então, assim, a cidade também é a mesma coisa. Você quer melhorar a sua cidade, você quer melhorar a vida das pessoas, e eu acho que esse é o grande mérito do servidor público, né? A gente teve o Dia do Servidor Público há 3 dias atrás, e eu acho que é isso, a valorização do servidor, ele é fundamental, porque a gente está sempre tentando melhorar a vida de outras pessoas, de uma comunidade, de uma sociedade. E isso influenciou, e também coincidiu muito, porque eu comecei a trabalhar como servidor público, numa área que não era muito ligada a essa visão de urbanismo, ela era muito mais para dentro, porque era de tecnologia. Então você é meio, você não é aquela ponta que transforma diretamente a vida das pessoas, mas aos poucos eu fui indo para alguns setores da prefeitura em que fizeram com que a gente pudesse estar diretamente ligado às pessoas, à vida das pessoas. Então, eu fui para a Secretaria de Fazenda, onde eu olhava o cidadão como contribuinte, mas eu precisava melhorar a forma dele pagar os seus impostos. Então, trabalhamos muito com totem, aqueles totens que você vê no shopping, eu ajudei a implementar. A gente implementou o Diário Oficial Eletrônico, que hoje todo mundo acessa o Diário Oficial da cidade. Ele é online hoje, começou através do que a gente fez na Secretaria de Fazenda, e logo depois eu fui cair dentro do Centro de Operações, que é diretamente impactado na vida do cidadão. E aí isso fez com que
os caminhos que o meu pai seguiu de servidor público e que o Rogério de urbanismo, de olhar a cidade, coincidisse com que a gente trabalhasse talvez no mesmo objetivo, que é melhorar a cidade do Rio de Janeiro. Que legal, que legal, muito legal. Conta um pouco mais dessa história, né? Que ano começou essa ideia do centro de operações? Por que surgiu o centro de operações, né? Porque eu tenho assim a impressão de que foi um projeto, digamos assim, de sucesso do Rio de Janeiro, né? Foi um modelo que outras cidades tentaram copiar de alguma forma depois, né? Eu queria entender um pouco assim, bom, qual era a dor, digamos assim, da cidade, né? E como e quando surgiu a ideia. Bom, isso começa em 2005, quando a gente vai fazer o Pan-Americano de 2007, Jogos Pan-Americanos. E a Organização Desportiva Pan-Americana, que é a ODEPA, ela chega para a gente que estava planejando os Jogos Pan-Americanos em 2005 e fala que precisava ter um ambiente de centro de operações da cidade para ajudar na organização dos Jogos Pan-Americanos. Todo grande evento ele tem esse centro de operações principal do evento, que organiza todo o evento, que toma decisões, que faz com que o evento seja um sucesso. E em 2007 foi igual. A gente, naquele momento, a gente entende que precisava montar um centro de operações pequeno, montamos em Jacarepaguá, na época o prefeito era o César Maia, e isso ficou. O prefeito Eduardo Paes era o secretário, na época, de esportes do Estado, então ele participou diretamente. E a partir disso, bom, tem esse centro, e o conceito desse centro ele é muito ligado a evento. A cidade é um evento todo dia. Todo dia você tem jogos que a gente está trabalhando. Todo dia você tem algum evento, todo dia você tem que fazer com que aquilo ali fique normal. Então, aquilo é um evento. Todo dia, uma cidade, todo dia, ela é um evento. E a organização de um evento é muita inspiração do que a gente utiliza para uma cidade urbana, para operar uma cidade urbana. Bom, e aí, em 2010, tem uma isso eu era vice-presidente, em 2009 eu era vice-presidente da, da empresa de informática do Planrio, e a gente estava organizando a Olimpíada de 2016, quer dizer, se candidatando para a Olimpíada de 2016, que foi em Copenhague, na Dinamarca, e aí sempre a gente comentava com o Eduardo Paes sobre o centro de operações. Em 2010, em abril de 2010, chove no Rio de Janeiro, 5 de abril, nós temos 68 mortes ali no Morro dos Prazeres, temos mais 200 e pouco no Morro do Bumba, em Niterói, e o Eduardo, prefeito, resolve pensar em montar um centro de operações. Naquele dia, ele, ele sabia pouco que ia chover, ele não tinha informação suficiente para tomar decisões antecipadas, e ele entende que vai chover, e assim, começa a chover, chove muito forte, a cidade vira um caos, você tem alagamento para tudo que é lado, você tem desmoronamento, e ele não tinha para onde ele coordenar isso. Ele estava no Palácio da Cidade, quando ele saiu, ele não conseguia nem chegar no centro da cidade, e, e ele fala, bom, eu tenho que organizar. E aí ele vai para Sete Rio, que tinha umas 50 e poucas câmaras, na Presidente Vargas, ali onde é o Detran, e dali ele tenta ver a cidade, mas cada secretário falando uma coisa, cada secretário não sabia para onde ir, ninguém tinha uma coordenação, e ele fala, não, temos que montar um centro de operações, isso em 2010, em abril de 2010, porque eu preciso saber todas as ocorrências que estão acontecendo, para onde eu destino o recurso, como é que os secretários vão trabalhar, eu tenho que ter uma coordenação única, eu tenho que ter uma comunicação única, e aí o prefeito Eduardo Paes me chama em junho de 2010 para ajudar ele a tocar o centro de operações. E aí ele me dá uma missão que
até dezembro de 2010, 31 de dezembro de 2010, aquilo tinha que estar pronto. Não tinha terreno, não tinha local, não tinha nada. Tínhamos que montar um edifício, tínhamos que montar tecnologia, tínhamos que montar planejamento. E aí, a partir disso, a gente monta o centro de operações, porque também a gente já tinha ganho a Olimpíada de 2016 e seria a primeira entrega para o Comitê Olímpico Internacional de um equipamento para as Olimpíadas. Em 31 de dezembro de 2010, o prefeito, junto com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Roggen, inauguram o centro de operações. Incrível, incrível a história. E os caminhos que levaram, né? Começando com uma necessidade de esportes e passando por essa questão talvez mais emergencial de um desastre. Explica para gente que não está, digamos assim, que não visitou o centro de operações ou que não está vendo uma imagem, né? Porque a gente está gravando aqui em áudio para as pessoas, né? Explica para as pessoas o que é o centro de operações, né? O que acontece lá dentro, que tipo de estrutura tem, que secretarias estão envolvidas, quantas pessoas estão envolvidas nesse centro. Então, o centro tem uma característica, primeiro, que é de estar 24 horas olhando para a cidade. Esse é um tema que o prefeito queria, que era que alguém tem que estar olhando 24 para a cidade. Se tem um acidente dentro do centro de operação, dentro da cidade, às 2 horas da manhã, isso tem que estar resolvido até 3, 4 horas da manhã, porque às 5 horas da manhã a população está saindo. Então, esse é o principal objetivo, você ter um olhar para a cidade 24 horas, 7 dias por semana. Bom, lá dentro nós temos 125 cadeiras e mesas dentro de uma sala de controle, com um videohall que é o maior da América Latina. Mais de 30 agências estão dentro desse centro de operações, então você tem lá desde Guarda Municipal, Sete Rio, que é a Companhia de Trânsito, Secretaria de Transporte, Metrô, Supervia, você tem todas as concessionárias de águas, você tem a Polícia Militar, você tem a Polícia Civil, você tem o Bombeiro. Então, você tem oficiais de ligação de quase todos os serviços públicos que trabalham dentro de uma cidade. E é importante porque quando você constrói um centro desse, essas pessoas nunca trabalharam junto, integrada com outras agências. Você tem visões completamente diferentes e você tem até hierarquias diferentes. Quando você trabalha com a Polícia Militar, você tem uma visão hierárquica de autoridade. Quando você trabalha com uma Conlurb, ele é uma autoridade civil, quer dizer, você olha com coordenação. Quando você tem um militar, você trabalha com comando e controle. Então, são visões completamente diferentes. E você unir isso tudo e poder fazer com que todo mundo seja coordenado para um único objetivo é um desafio. Então, esses desafios começaram a acontecer. Então, eu tenho mais de 30 agências lá dentro, mais de 500 pessoas em 4 turnos, né? Quer dizer, 24 horas. A gente tem mais de 500 pessoas trabalhando dentro do centro de operações. A gente lá tem uma sala de controle, que é essa sala grande, que todo mundo trabalha junto. Nós temos uma sala de crise, em que quando você tem um incidente que gera muito impacto na cidade, ou vários incidentes que estão gerando muito impacto na cidade, você pode tomar uma decisão de entrar em crise. E aí você tem um gabinete de crise em que toma-se decisões a nível estratégico. Então, você tem essa sala de crise e você tem diversas agências que estão lá dentro e que são importantes para uma operação. Então, além de pessoas de oficial de ligação, você tem lá algumas agências que estão bem incorporadas dentro do centro de operações. A Guarda Municipal tem muita gente, a Sete Rio tem muita gente, a Conservação, a Conlurb. Então, você tem agências que estão dentro do centro de operações também apoiando todo
esse trabalho de operação. E é importante, por exemplo, a gente hoje tem lá a Rio Águas, a Geo Rio, a Alerta Rio, eles são órgãos que apoiam a tomada de decisão para informar para a população. E o centro ele tem uma coisa interessante que nasceu assim, porque ele nasceu transparente. A imprensa está dentro do centro de operações. Então, a imprensa, desde o começo, ela tem mesas, cadeiras, toda a estrutura dada pelo centro de operações para eles poderem transmitir ao vivo do centro de operações as coisas que estão acontecendo na cidade. Isso, de um lado, é super importante. No começo, a gente tinha receio, falou, mas como eles vão estar aqui dentro, sabendo de tudo que está acontecendo? Mas isso foi uma ação super vencedora, com sucesso. Por quê? Porque a imprensa ali dentro, a gente consegue dar uma informação de importante, de broadcast para toda a população, muito rápido. E, ao mesmo tempo, muita gente liga para as rádios, liga para a TV, para pedir informação, para dar informação de algo que a gente não está vendo. Então, a informação também chega deles muito rápido. Por quê? Porque eles têm uma informação que a gente ainda não sabe, a gente recebe essa informação e trabalha em processos e procedimentos essa informação. Então, o centro ele trabalha muito assim, numa operação integrada, em que você tem que trabalhar que as pessoas tenham que ter um consenso para uma tomada de decisão única. Você trabalha com operação tático e estratégico, porque você tem lá toda a operação, são os operadores funcionando. Você tem uma visão tática, que é um coordenador, que ele está olhando como se fosse um técnico de futebol, olhando tudo que está acontecendo, porque às vezes um impacto que acontece, um incidente que está acontecendo, ele impacta outras áreas da cidade que podem ser impactadas e podem gerar mais problema, até gerar um caos. E você tem um estratégico que tem que tomar decisão para avisar a população, para dar feriado. Então, você tem esses 3 níveis que trabalham dentro do centro de operações. Fantástico, como um case de sucesso na gestão e execução de um projeto público. E, enfim, antes de passar para outros temas, ele foi financiado pela própria prefeitura? Ou teve alguma linha especial? Não sei, porque eu acho que isso é uma dúvida recorrente, assim, de quem trabalha com cidades, né? Pô, que legal, mas como é que a gente... Não, o prefeito, o Eduardo, na época, ele trocou aquela participação construtiva que você tem das empresas de construção, né? Que faz a construção na cidade. E ele tinha uma empresa que ela tinha aí um crédito para poder construir uma escola ou construir uma delegacia, e ele trocou para construir um centro de operações. Entendi. Então, o centro de operações começou toda a construção através dessa forma, né? Mas você hoje tem diversos meios que você pode começar a pensar nessas construções. Você tem PPPs que podem ser construídos através de PPP para cidades inteligentes, porque, no final, esse centro ele não virou só um centro de operações, ele virou um centro de inteligência, ele virou uma governança de dados, porque você tem todos os órgãos, você tem dados lá dentro, e esses dados eles viram uma governança de informações que podem ser distribuídas para outras secretarias. Não, fantástico. Eu quero chegar lá. Ouvindo tu falar, né, eu vejo, assim, várias formas de chamar aqui de medir impacto, né, a partir de um projeto como esse. E aí eu queria te perguntar se podia falar um pouco tanto de um lado, sei lá, né, a gente reduziu o tempo para resolver um problema de acidente, alguma coisa do gênero, né? ou o número de resoluções na cidade, né? Imagino que você tem alguns dados interessantes como esses, assim como, né, eu achei muito interessante essa questão da coordenação entre as secretarias, que é uma coisa, acho que aflige toda a governança pública praticamente no Brasil, né? As secretarias não se conversam, né? No planejamento urbano tem muitos conflitos, inclusive de agendas das secretarias, né?
E eu queria ouvir, assim, talvez colocando todo mundo numa sala todo dia pela primeira vez, né? Se vocês perceberam alguma mudança no comportamento, né, ou na coordenação entre secretarias, mesmo fora, né, do centro de operações. Então, eu acho que eu vou começar lá pelas agências, pelas secretarias. As secretarias, quando a gente montou, eu acho que o maior desafio de tudo foi você convencer secretarias de que aquilo ali funcionaria. E aí o papel do Eduardo Paes foi fundamental nesse esquema, porque várias secretarias começaram a querer boicotar e, e o prefeito chegou a dizer, ó, se você não for, você vai ser exonerado, o secretário. Então, o papel dele foi fundamental. É, e, e assim, a gente foi trazendo as secretarias, foi trazendo as agências, é, só que é uma coisa que é muito difícil, porque, primeiro, você trazer as secretarias municipais e fazer com que ela mude a forma de ela olhar a cidade. Ela olha agora como 360 graus, ela olha a cidade integrada, e não só o que ela tem que fazer isoladamente. Segundo, a gente tinha que trazer as concessionárias. E as concessionárias, não, pô, eu não vou pegar uma pessoa minha que eu pago para botar dentro do teu estabelecimento. E aí o Eduardo ligava para o presidente do metrô, ligava para o presidente da Light, ligou para o presidente da. E eu fui em todos esses lugares tentar convencer de que eles tinham que botar pessoas lá dentro. E muitas vezes você tem troca de diretoria, você tem troca de presidência nessas concessionárias. E aí você tem que refazer toda essa conversa, porque o cara que vem não entende, ele vai olhar o RH e vai falar, tem um cara lá no COR. Fala, pô, mas o que esse cara está fazendo no COR? O cara não entende qual é o papel. Então, essa construção, talvez seja o maior desafio para a construção de um centro de operações. E o papel do prefeito ele é fundamental para isso. Bom, isso eu acho que em relação à agência é isso, você tentar integrar e fazer com que isso funcione. A segunda pergunta, Antônio, era em termos De se vocês têm, assim, alguma métrica, né, a métrica, digamos assim, de isso. sucesso, ou alguma coisa do Então, gênero. a gente teve, a gente começou a tentar fazer indicadores, tivemos até uma conversa com o BID, na época que estava montando o segmento de Smart City, de a gente tentar criar metas para o centro de operações. Existem, assim, alguns dados que eles são importantes, alguns dados que a gente vê que são importantes, mas a gente não pode afirmar que aquilo é um indicador assertivo. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. É, a gente teve 68 mortes em 2010 e antes teve várias mortes por desastres naturais no Rio de Janeiro. Depois do centro de operações aparecer, em 14 anos a gente só teve 7 mortes, sendo que a maioria foi por o problema que teve de alagamento, que o cara recebeu uma descarga elétrica, ou foi por uma árvore que caiu, não teve muito de escorregamento. Por quê? Porque teve um trabalho também da GeoRio de mapeamento de risco com a Defesa Civil, de tocar sirene, de avisar a população, de aumentar a cultura de prevenção. Mas eu não posso te dizer que isso é um indicador, porque a qualquer momento pode ter uma chuva muito maior, algo que foi construído em comunidade. Hoje você tem comunidades que eram um andar, hoje tem 8 andares dentro de uma comunidade, e que isso pode influenciar num problema. Quanto que a gente tem indicador certo, a gente demorava 8 horas para tirar um óbito de um acidente com vítima fatal dentro de uma via pública. E a gente sentou com a Polícia Civil, com o Bombeiro, com a Polícia Militar, com a Sete Rio, com a Guarda Municipal, e junto
Conversamos por quê? Porque você demorava muito tempo para fazer uma perícia. E o que acontecia? A polícia militar, quando ela via aquele acidente, ela tinha que abrir um BRAT, ir na delegacia falar com o delegado, ir se tivesse ferido, ir em todos os hospitais para fazer um ban. Isso passava o dia inteiro ele percorrendo toda a cidade para poder voltar para lá para desfazer o incidente. E a gente conseguiu, junto com o Centro Integrado de Comando e Controle, que hoje tem o CCC, que é um centro de operações de segurança, que fala diretamente com o centro de operações. Hoje a gente tem um acidente, a gente manda para a delegacia direto, para a pessoa que está lá, que dá do delegado. Às vezes, com a imagem que a gente tem da câmera, a gente manda para o delegado não precisa nem de perícia, já tira, e com aquilo ali ele já pode dar o caso por encerrado. Então, a gente baixou para uma média de 1 hora e 30 minutos, mas às vezes eu tiro em 20 minutos, eu consigo fazer uma operação dessa. Incrível, incrível. Vamos passar então para esse assunto de dados, né? Tu comentou que o centro de operações acabou virando um centro de inteligência. Que tipo de dados vocês têm conseguido extrair e alimentar, digamos assim, a prefeitura para melhorar a tomada de decisão, para planejamento, né? Imagino que tem inúmeros casos, né? Puxa, nesse lugar da cidade sempre dá um problema, mas se a gente fizer uma intervenção X, né? Tipo, nunca mais vai acontecer esse problema, né? Algo do gênero. Então, a gente começa com uma operação trazendo camadas de dados para dentro do centro de operações e tentando fazer uma ligação entre esses dados, né? Por exemplo, a gente pegou todos os dados da Light de transformadores que tem falha na cidade. Eu tenho ali também no começo isso, né? Eu tenho todas as escolas que estão ali dentro dessa camada. Eu tenho todos os postos de saúde. E você vai juntando isso. Se você que olha planejamento urbano, você vai entendendo que alguma falha que acontece na cidade, ela pode causar vários problemas para toda a cidade ou para todo o local daquele lugar onde teve aquela falha. Eu vou te dar um exemplo. A Light, quando ela me dá um transformador que tem uma falha a 50 metros de uma escola, eu tenho pessoas da educação lá, da CRE, ela já sabe que tem uma falha, a Light está lá, ela liga para a escola e a diretora fala, realmente a gente está sem luz. Como a Light está ali próxima, ele já consegue descobrir que em 30, 40 minutos vai demorar, sei lá, 3, 4 horas para voltar aquela energia. O que acontece? A educação ela pode suspender a aula, suspender a escola, porque não vai dar merenda, você não vai ter o ar-condicionado, você não vai ter ventilador para dentro da sala de aula. E, e isso faz com que muda toda a tua... Porque você vai ter que dispensar essas crianças daquela escola. Quando você dispensa as crianças daquela escola, as crianças vão ter que atravessar ali. Provavelmente o sinal em frente à escola não está funcionando porque é a falta de energia. Você tem que mandar um guarda municipal para lá. Provavelmente as mães vão ter que ir pegar as crianças. Você muda aquela via pública porque vai ter engarrafamento e a pessoa que está saindo de casa vai demorar mais do que o normal naquele horário. Então, aquilo mexe com toda a cidade, com todo o local. E aí, isso foi o que a gente foi olhando quando a gente começou a juntar dados, né? E aos poucos a gente foi recebendo dados, foi fazendo termos de cooperação técnica. Então a gente tem o primeiro termo de cooperação técnica com o Waze, foi feito pelo Centro de Operações Rio em 2013. A gente fez o primeiro termo de cooperação técnica no mundo de uma cidade com a NASA. Então, a gente foi recebendo várias informações. Isso foi entrando dentro de uma base em que a gente começou a olhar e tentar entender comportamentos. Então, a gente começou a entender, por exemplo, quando chove 40 milímetros ali no Alto da Boa Vista, que é a nascente, que tem uma nascente que vai cair e vai desaguar em Laranjeiras,
vai desaguar ali na Tijuca, vai desaguar na Barrinha, em vários lugares que estão perto do morro do Maciço da Tijuca, aquilo, é, a gente começa a entender aquilo e começa a fazer protocolos de prevenção. Então, hoje, a gente já sabe que chover 40 milímetros vai inundar o catete, a gente fecha antecipadamente para as pessoas não passarem e ficarem alagadas. A gente fez isso com a Praça da Bandeira, e aí começou a criar o piscinão, foi baseado em dados que a gente tinha. A gente fez protocolos de fechamento do Alto da Boa Vista, fechamento da Niemeyer, tudo com dados que a gente foi entendendo e junto com os técnicos e mentores de cada uma das secretarias especializadas. Então, isso é fundamental. E hoje, com a tecnologia melhorando, a gente recebeu essas informações e a gente botou num grande data lake. E hoje a gente está trabalhando muito também com inteligência artificial, perguntando o que pode dar se chover tantos milímetros naquele lugar. O rio vai subir, o rio Maracanã, e com vários sensores que a gente tem colocado, cada vez mais a gente vem recebendo informação. Então, a gente botou sensores de pluviômetro, a gente botou sensores de alagamento, a gente tem sensores de pardais que vão olhando toda a parte de mobilidade urbana, a gente tem o GPS dos ônibus, a gente sabe a precarização de uma via do BRS hoje, quando chove, porque a gente sabe que tem um alagamento, um bolsão numa dessas corredores do BRS, e a gente consegue saber que o tempo médio dos ônibus começa a diminuir. E aí a gente pede para a conservação intervir lá. Então, isso tudo vem sendo trabalhado e vem sendo trabalhado antes das chuvas. Então, a gente fez limpeza de drenagem, macro-drenagem, micro-drenagem. Isso tudo é levado para o prefeito tomar decisões, que é o que resulta no plano verão, que todo ano é distribuído para a população. Entendi, entendi. E assim, tem alguma saída dessa inteligência para, digamos assim, planejamento de longo prazo? Eu vou, enfim, criar alguns exemplos hipotéticos aqui. A gente sabe que na Avenida tal tem muitas ocorrências com ciclistas. Então a gente tem que construir uma ciclovia nesse lugar, algo do gênero, sabe? Um mapa de geolocalização de ocorrências da natureza X vai ser usada por alguma das secretarias de urbanismo, de obras, para fazer alguma intervenção maior, sabe, maior, alguma construção, se existe essa, digamos assim, essa exportação, né, do operacional tático e de protocolos para algo mais, digamos assim, físico, de longo prazo na cidade. Não, com certeza. A gente foi aprendendo isso, né? E o centro, todos os dados e o que a gente gera, eles são trabalhados junto com a Casa Civil no planejamento estratégico e no plano de desenvolvimento sustentável até 2050. Então, a gente começa a olhar isso até em mudanças climáticas. O que pode acontecer de ameaça na cidade do Rio de Janeiro e que a gente tem que criar um plano de continuidade de negócio. A gente mudou agora, pegou um MEI, que é o Major Accident Events, que são eventos de grande porte de acidentes na cidade do Rio de Janeiro. Começamos a classificar quais são esses acidentes e como ele está classificado na matriz de risco. Então, como ele pode estar? Ele pode ser catastrófico, mas ele não vai acontecer agora. Pode não acontecer, é improvável. Ou ele pode ser provável, mas ele é catastrófico. E aí você coloca isso dentro de uma matriz de risco e vai começando a criar planos para cada um desses riscos em termos do grau de nível que você vê dentro dessa matriz de risco. E a gente pegou 3 riscos que são improváveis, mas catastróficos, e montando uma identificação, um HAZID, que é um Hazard Identification, que é uma identificação da ameaça. Então, pegamos o primeiro, que foi um problema no reator da usina nuclear de Angra, e como a gente trabalha isso na consequência, como é que a gente minimiza isso, como é que é o resíduo, como é que a gente faz uma ação que pode diminuir o risco residual. Então, você começa a montar todas as suas tarefas e
e o que você vai ter de consequência e como é que você pode minimizar esses impactos. A gente fez também uma explosão na Reduc, ali na Washington Luiz. Então, fizemos também esse trabalho de identificação de ameaça. E fizemos também um que é um avião caindo na ponte Rio-Niterói. Que aí você envolve Caraca. a ANAC, que você envolve a Capitania dos Portos. Então, você começa a trabalhar em cima disso. E, e até depois que a gente fez, sei lá, uns 6 meses depois, bateu aquele navio na ponte Rio-Niterói e parte do que a gente tinha escrito, ela foi Caramba. sendo olhada e foi até Ah, melhorada, porque a gente viu coisas que não estavam sendo pensadas. Mas hoje você tem, assim, uma coisa que é importante é que o centro, ele institucionalmente, ele virou confiável. Ele é uma instituição que as pessoas têm confiança. E aí você consegue fazer com que essa integração seja muito grande. Hoje você tem o metrô, o aeroporto, com planos de contingência integrados. Então, se der um problema no aeroporto hoje, o COR sabe qual é a atividade dele e a matriz de responsabilidade dele perante a todo um problema dentro do aeroporto do Galeão, outros do Santos Dumont. Então, isso foi fazendo com que se criasse muito documentação, planos, e cada vez melhorando esses planos. muito interessante, muito interessante. Nessa questão de, enfim, episódios catastróficos, né? Acho que o que me despertou interesse inicialmente de conversar contigo é porque eu sou de Porto Alegre, né? A gente tem aí o episódio da enchente muito recente, e eu, enfim, acompanhei isso muito de perto. E a gente teve um problema aqui também de monitoramento, né? Então, eu até documentei isso, né? Porque a gente tinha já no dia 1º de maio os noticiários reportando a enchente histórica no Vale do Taquari, ou seja, a água já estava descendo na nossa direção. No dia 2 de maio, o IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, divulgou a previsão para o aumento do nível do Guaíba aqui em níveis históricos, atingindo uma cota próxima do que foi de fato, né? Mas, assim, divulgando nas suas redes acadêmicas próprias, né? E só no dia 3 de maio de manhã, o centro histórico começou a ser evacuado e as pessoas começaram a entender a magnitude do que estava acontecendo, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, tá, mas o que. Fiquei pensando, bom, daria para ter feito diferente, né? Assim, se tivesse mais informação, se tivesse mais. E aí, assim, fala um pouco como que um evento como esse, né, poderia ser endereçado com a ajuda do centro de operações, o que é feito, ou até, melhor ainda, né, se tiver algum caso de sucesso, né, puxa, tivemos uma chuva gigante um tempo atrás, a gente fez XYZ e ninguém se machucou, né? Enfim, fala um pouco sobre esse tipo de episódio, porque acho que é muito fresco na memória, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul. Esse episódio do Rio Grande do Sul, eu até queria ir para Porto Alegre. Porto Alegre tem um centro de operações em Porto Alegre. Eu acho assim, a gente já teve o caso de Blumenau, porque a barragem rompeu em Blumenau, e, e hoje eles têm todo um trabalho no Vale do Itajaí, porque se a barragem de Blumenau romper, o Vale do Itajaí é alagado. Então, existe muito trabalho em cima de planejamento disso. Tem coisas que a gente não tem como resolver. Realmente, é, você vê cada vez mais o mundo sendo devastado pelos problemas de mudanças climáticas. Você tem Valença, que agora que está inundado e alagado. O que eu vejo lá tem duas coisas. Uma é antes e outra é durante, né? Antes, realmente você tem que trabalhar, porque a chuva que aconteceu é numa nascente que vai descer para um rio que vai estourar lá embaixo, em Porto Alegre. Então, você teria que ter uma comunicação melhor com a população, igual como a gente tem de furacões, você já sabe que isso vai acontecer e tirar as pessoas dali. Você vai ter dano material? Vai. Provavelmente sim, mas você não vai ter dano físico, quer dizer, dano de pessoas, humanos, né? Então, eu acho que provavelmente você poderia ter danos
materiais, mas você diminuiria muito seus danos humanos. Então, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser começado a conversar com todas, e não é só a capital, você tem que ver isso como um município como um todo, né? O Rio Grande do Sul como um todo, todos os municípios têm que trabalhar, não tem que ter a vaidade de cada prefeito achar que é do seu município, que você está resolvendo o seu município. Você tem E um problema a questão da confiança na comunicação é da muito, muito confiança, importante também, né? Porque fundamental. a gente teve vários episódios das prefeituras avisarem e as pessoas simplesmente Bom, não isso. acreditarem na mensagem, né? E é uma cultura de prevenção, né? Tocou uma sirene, você tem que sair. Ó. Então você tem aí materiais que você pode colocar. Então você pode botar sirene nos municípios que passam ao largo desse canal, desse rio que vai cair lá em Porto Alegre, no Guaíba ou em vários rios ali. Mas então você pode botar recursos, sensores, e esses sensores vão te avisar, alertar, mas a comunicação é fundamental. E a cultura de prevenção, você começar a criar essa cultura. A gente tem esse exemplo aqui no Rio, a gente faz simulado, e aí é um dia de sol, 11 horas da manhã, você toca a sirene e o cara fala, pô, desliga esse negócio que eu estou rezando aqui na igreja. Então, as pessoas não têm cultura de prevenção. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a nova geração, né? Tem que fazer isso na educação, nas escolas, porque a nova geração tem que ter essa cultura porque vai sofrer isso. Agora, isso anterior, né? Durante, eu até fiz um trabalho aqui, pensando lá no Sul, porque o que eu vejo? Quando você está no caos, você tem que ter alguém que está fora é, olhando taticamente e olhando estrategicamente. Senão você só fica no operacional. Eu vi muita gente de voluntários, muita coisa chegando, mas, mas você olha e você não tem um monitoramento, que é o que o centro vai poder fazer, que é receber todas as ocorrências e saber quem eu desloco para onde. Às vezes, eu vi várias defesas civis chegando e o cara mandou o cara ir lá para Bagé, mas o cara não tinha carro para chegar lá. Então, você tem helicóptero, você vai de quê? Qual é o tipo? Problema Qual é o muito tipo de grande de recurso? alocação de recursos, Locação. muito Você grande. tem um veterinário especializado que está lá e o cara não sabe para onde ele vai. O cara bota para ele ajudar a limpar a casa do vizinho. Então, você começa a olhar isso taticamente e entender os recursos que você tem e os incidentes que precisam para você fazer essa alocação, entendeu? Então, isso é fundamental. Eu Não, acho que incrível. isso ajudaria muito você ter essa visão, e eu acho que o centro ajuda isso, porque você vai saber todas as ocorrências que estão acontecendo e quais são os recursos que você precisa para aquela ocorrência ser melhorada. E como você leva aquela pessoa para lá para dentro daquele recurso. Porque, às vezes, o cara, eu preciso de uma pessoa que está no telhado da casa. Você só chega ou de barco ou de helicóptero. Não adianta você mandar o cara pegar o 4x4 dele e Sim, tentar chegar lá, que ele não vai chegar. sim. Então, eu acho que isso eu acho que é isso. E eu acho que isso que o centro integrado ajudaria muito. Eu confesso que eu não, assim, eu sei que Porto Alegre tem um centro de operações, mas eu nunca estive lá. Eu sei que é bem menor que o do Rio. Né? Eu não sei se tu conhece para fazer algum comentário a Eu respeito. ajudei eles lá no começo. Não sei como é que está agora, porque foi há quase 10 anos. Uhum, Mas no começo eles vieram aqui, ficaram muito tempo aqui, olhando a legal, gente fazer. E legal. uma vez eu visitei eles lá, eles estavam ainda iniciando, ainda estavam num centro provisório, tinha uma escada, e não, confesso que não voltei. Mas Uhum, acho que uma visita sua seria legal, eu acho que vale a pena. Às vezes a gente precisa estar e entender o local até para poder fazer comentários claro, construtivos, entendeu? claro, Então, claro. eu acho que é isso. Alexandre, eu fiquei pensando agora assim, digamos, no dia a dia da operação do centro de operações, né?
com essas secretarias todas e os problemas acontecendo e, né, essa necessidade de coordenação entre as pessoas. E aí eu queria fazer uma pergunta assim, de curioso mesmo, tá? Assim, e quando tem algum conflito para tomar uma decisão? Aí eu vou, assim, sei lá, tem uma árvore que caiu e aí caiu em cima de um poste, e aí a concessionária tem uma. Porque eu tô com esse assunto fresco, porque ontem a gente gravou um episódio sobre arborização, né? Então a concessionária tem uma opinião em relação ao que tem que fazer, sei lá, cortar a árvore fora, e a Secretaria do Meio Ambiente vai dizer outra coisa. Não, pô, não dá para cortar a árvore fora, porque, enfim. E aí, como é que decide, né? Porque tudo bem, né? Tá todo mundo na mesma sala e tudo mais, mas eventualmente pode existir alguma situação que tem um impasse, né? Como é que. Não, existe, e isso faz parte do centro de integrado, né? A gente diz que lá você tem que conceder e fazer concessão, isso é fundamental. Mas, assim, eu até fiz um comentário com o pessoal lá da Globo News, há uns 3 semanas atrás, porque me pediram uma opinião por causa da Enel lá em São Paulo. E a gente teve isso aqui também, tem isso aqui. Quando você chove, tem uma chuva muito forte, cada, cada um dos entes que vão operar, eles têm a sua prioridade. E eles têm as suas obrigações também. Não diria que está errado. Mas se você pensar, a Enel ela cumpre uma obrigação da ANEEL, que tem a ONS em cima dela. Quando você tem um problema de queda de árvore, a Enel ela vai atender aos seus clientes, porque ela é obrigada a atender os clientes em determinado tempo. E ela vai atender aos clientes que, primeiro, que pagam e os clientes, em maioria, que estão mais afetados. Isso não quer dizer que são os clientes mais importantes em termos de emergência. O bombeiro, ele tem outra visão. Ele tem uma visão de salvar a vida. Então, se uma árvore está caída em frente a um condomínio, que pode ter 10 home care, que estão precisando resolver aquele problema de tirar a árvore, e tiver uma pessoa dentro de um elevador, ele olha aquela pessoa no elevador porque ele entende que aquilo é salvar a vida e os outros ainda não é diretamente. E o centro de operações, ele olha isso como emergência. Se ele olha isso como uma visão de impacto e uma visão de cenário. Então, você tem que conciliar isso. E você só concilia isso quando você senta os três juntos. Então, e isso é importante porque cada um tem sua lista. A Enel tem a lista dela, que não tem a ver com a lista do bombeiro, que não tem a ver com a lista do centro de operações. E, às vezes, o cara chega da Enel e o cara do bombeiro não está lá. Ele foi para outra ocorrência. Quando ele vai para a ocorrência, o cara da Enel já saiu porque ele tem que atender outro. Então, o centro ele faz você pegar essas três listas, classificar a severidade e a complexidade de cada um e poder direcionar as equipes juntas. Só que isso envolve um problema muito maior, porque às vezes tem essas obrigações que a ANEEL vai cobrar a Light e a sociedade vai cobrar o bombeiro. Então você tem que começar a ter leis que possam obrigar em estágio de emergência, estágio de caos, que essas empresas trabalhem junto numa visão integrada. Senão, vai acontecer isso sempre. Sim, sim. Não deve ser fácil, mas acho que o caminho é por aí mesmo. É. O caminho é por aí mesmo. Alexandre, a gente está chegando ao final aqui já do episódio. Eu estou adorando, enfim, conhecer melhor a operação de vocês. Mas eu queria deixar esse espaço no final para não só as tuas considerações finais, mas também algum comentário teu sobre algum aspecto, algum resultado do centro de operações que talvez eu não tenha perguntado, né? Que seja relevante para os nossos ouvintes. Não, eu agradeço aí, Anthony, a oportunidade. Eu acho que é importante a gente falar, e o que eu falei, debater é fundamental. Acho que tem que ter mais essas conversas, e mais debate e mais questionamento. Eu acho que é importante eu comentar
que a gente tem trabalhado em inovação dentro de operações. Isso é fundamental. Por quê? Porque a gente começa a ter visões de tecnologia, visões de, de inovação mesmo para o futuro, né? A gente criou lá um desafio, e a gente já está no 7º desafio, que é o desafio de startups. A gente chama a sociedade para pensar junto com a gente e a gente dá desafios urbanos para eles. Então, eu falo, no primeiro desafio a gente falou, eu tenho problema de alagamento na cidade, me ajude a construir alguma coisa que ajude a monitorar ou a operacionalizar situações de desastre, de alagamento. E aí surgiu 2, 3 startups que fizeram isso e estão no mercado hoje, isso tem uns 8, 9 anos. Que legal. E a gente agora está lançando, no dia 25 de novembro, vai ter o 7º desafio, que é o desafio de jogos, virando o jogo, no Rio. O que é? A gente quer trazer jogos que tenham a ver com cultura de prevenção. Então, são jogos que a gente imagina que pessoas possam fazer de, primeiro, ser um chefe executivo de centro de operações e estar lutando contra todos esses problemas do desafio urbano e planejando a cidade. Seria um SimCity para uma operação. Uhum. Segundo, a gente quer ver se a gente faz jogos para a educação, para que a gente possa fazer com que as crianças, a partir dos jogos, aprendam essa cultura de prevenção. Não jogar lixo na comunidade, não jogar lixo no chão, como resolver em alagamento, não ficar na rua alagada, então se proteger. Então a gente está pensando nesse desafio. Então vai ter, aí depois eu mando o link para você, se você quiser divulgar, o edital já está na rua e vai ter esse 7º desafio, que é virando o jogo, que é um desafio de inovação das startups. Excelente. Alexandre, parabéns pelo trabalho. Prazer te conhecer, conversar contigo. Espero que em breve eu consiga ir ao Rio para conhecer pessoalmente o centro de operações. Será um prazer. Pega o Rogério lá e a gente vai junto. Maravilha. Obrigado, Alexandre. Valeu. Tá bom? Valeu, Antônio. Obrigado. Nesse episódio, conversamos com Alexandre Kardeman. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto. Participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.